Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou Fael Antônio, seu professor, e vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. A gente já começou falando um pouco sobre os estados modernos da Europa, sobre essa questão da Era Moderna. E hoje nós vamos ver a formação dos estados modernos, né? Essa que a gente dividiu em duas partes, porque é um assunto muito longo e não quero fazer umas aulas muito compridas para não ser tão cansativo para vocês. Bem, a formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Com a crise do sistema feudal, na Baixa Idade Média, entre os séculos XI e o século XV, o crescimento demográfico, o surgimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio a partir da expansão das rotas marítimas, os países europeus foram criando os seus próprios modelos de centralização política, onde o rei tornou-se uma das figuras mais importantes ao lado da igreja e da nova classe que surgia, ou seja, a burguesia. Então aqui nós temos o fortalecimento das monarquias, né? A gente viu que os reis passaram a querer estabelecer uma unidade nos estados em que eles se encontravam, né? Essa unidade, ele iria comandar todos os territórios e não só deixar com que os senhores feudais ficassem com essa tarefa. Então, temos o fortalecimento das monarquias, ou seja, dos reis, dos reinados. Com a fragmentação do poder, cada feudo tinha as suas próprias leis, tarifas, moedas, pesos e medidas. Com o apoio dos novos comerciantes, alguns monarcas da Europa aproveitaram o cenário de crise para unificar em reinos centralizados, que contavam com um aparelho administrativo a serviço do rei e um exército nacional próprio. É o que a gente chama de ou estados modernos, ou monarquias centralizadas, e tem alguns livros que também trazem como monarquias nacionais, né, que foi essa união dos poderes a serviço do rei. Isso acontecia porque cada feudo, cada região tinha uma forma de medir e de pesar diferente, né? Você imagina que é como se a gente fosse falar que Belo Jardim tivesse uma moeda, trabalhasse com real, enquanto que Caruaru trabalhasse com dólar. E isso para o comércio era muito ruim, já que eles não tinham essa unidade. E por isso que a burguesia passou a apoiar os reis, para que cada região, cada feudo tivesse a mesma moeda, o mesmo sistema de medida, de pesos e tudo mais. Eu trouxe algumas características dos estados modernos, né, que é o quê? A soberania dos reis, a questão dos exércitos nacionais, né, cada rei agora tinha o seu próprio exército, independente dos exércitos dos feudos, né, dos senhores feudais. Existiria servidores públicos, né, que ajudariam na administração do Estado, né? As leis e os tributos eram aplicados igualmente em todo o Estado. Agora vale lembrar que era aplicado igualmente em todo o Estado, mas não para todas as classes sociais. O clero, as pessoas mais ricas, tinham atribuições e leis diferentes para eles. Eles possuíam uma fronteira mais definida, possuíam um idioma oficial, né, o que evitava de que cada feudo, cada região tivesse a sua própria língua, e, como eu já falei, a unificação da moeda, dos pesos e medidas. Essas são características principais da formação desses estados modernos, que é como a gente conhece os estados atualmente, que nem o estado de Pernambuco, o estado do Ceará e outros estados, quando ele fala dessa forma. E a gente vem falando muito sobre essa questão de modernidade, de era moderna, mas ainda a gente não explicou direito o porquê no século XV eles chamarem esse período de Idade Moderna. Então, para isso, eu trouxe um vídeo para vocês, pequenininho, que fala sobre justamente o que é essa modernidade e também sobre a formação desses estados
nacionais. Vamos ver o vídeo e daqui a pouco a gente continua com a aula. Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre modernidade e a formação dos Estados nacionais. A palavra moderno é usada para se referir a alguma coisa nova, alguma coisa recente. É nesse sentido que nós ouvimos as expressões como prédio moderno, comportamento moderno, uma roupa moderna, uma ideia moderna. Porém, nem tudo que é moderno é de fato novo. Muitas vezes na história, nós vamos ver que uma coisa moderna é algo que traz coisas antigas de volta, só que de uma maneira atual, de uma maneira diferente. Nós chamamos de Idade Moderna o período que vai do século XV até o século XVIII. A modernidade ela é um processo que a gente pode observar, começando ali na Idade Moderna, mas que continua até hoje. A Idade Moderna foi uma época de grandes transformações, que nós chamamos de marcos da modernidade. Alguns desses marcos vão ser o capitalismo. Na modernidade, vão se desenvolver formas econômicas diferentes do feudalismo. O renascimento, que é uma renovação nas artes, nas ciências e nas tecnologias impulsionadas pelo humanismo. As reformas religiosas. O cristianismo vai se dividir, o que resulta em uma mudança na autoridade da Igreja Católica e dá origem a novas igrejas cristãs. As grandes navegações. A expansão marítima e também a conquista da América ampliaram os limites do mundo conhecido até então pelos europeus. O Estado moderno. Os reis vão ter o seu poder fortalecido e vamos ver o surgimento dos Estados nacionais. É por aqui que nós vamos começar o nosso estudo da modernidade. É importante dizer que as sociedades não vão experimentar essas mudanças da mesma forma. Mesmo na Europa, as diferenças entre os lugares e os povos produziram novas interações e novos hábitos, línguas, religiões, hábitos alimentares, etc. Assim como governos diferentes. Então, como se deu a formação dos Estados nacionais? Bom, durante a Idade Média, o poder estava bastante descentralizado na Europa, ou seja, havia reis, senhores feudais, membros do alto clero, administradores das cidades autônomas, enfim, várias autoridades espalhadas pela Europa. Na modernidade, porém, essa situação vai mudar. O poder ele vai se centralizar na figura dos reis. Nessas monarquias, os reis se tornaram soberanos, ou seja, eles fazem valer as suas decisões dentro do seu território e os seus habitantes se tornaram súditos. A centralização do poder e a soberania dos reis deram origem aos Estados nacionais, mas eles também tinham outras características. Tropas permanentes, um exército e uma marinha profissionais. Servidores do governo, funcionários públicos para ajudar na administração e diplomatas para representar o governo em estados estrangeiros. Leis e tributos, que deveriam ser aplicados no reino todo, apesar de não serem iguais para todos os súditos. Nobreza e igreja ainda tinham os privilégios que tinham durante a Idade Média. Fronteiras definidas, para delimitar até onde ia a soberania de um estado. Idioma oficial. Uma só língua vai ser adotada no reino para facilitar a comunicação e para dar a ideia de uma unidade. Unificação de pesos, medidas e moedas, para facilitar o comércio e também para a arrecadação de impostos. Todas essas características desses estados nacionais que começam a se formar na Idade Moderna se mantêm nos países hoje em dia, na política, na economia, na educação e até mesmo na cultura. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima! Bom, como a gente viu no vídeo, né, um vídeo bem explicativo, curtinho e bem animado,
Eu espero que vocês tenham entendido o porquê da gente estar falando tanto sobre o modernismo, relacionando a uma época lá do século XV, né? E também ela deu um pequeno resumo sobre essa nossa aula de hoje, dessa questão das formações dos estados, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho, porque agora a gente vai começar a falar sobre as principais centralizações, as principais monarquias. Vamos iniciar pela centralização da Península Ibérica, né? Nós temos aí no mapa a Península Ibérica, que é representada pelos países da Espanha e de Portugal. Bem, os reinos de Portugal e da Espanha se originaram a partir de relações. Ora eram relações de conquistas, ora eram relações de aliança entre os reinos católicos da Península Ibérica, né? Que nem eu falei, muitos reis naquela época seguiam a doutrina cristã, a doutrina católica. E isso tudo aconteceu durante o contexto de tomadas ou da reconquista dos territórios islâmicos da região, né? Nesses territórios existiam muitos muçulmanos, muitos estados que eram governados pelos muçulmanos. E eles começaram então a reconquista, ou seja, a guerrear por esses estados. Esse termo reconquista é até um pouco criticada ultimamente pelos historiadores, porque é como se aquelas terras pertencessem anteriormente àqueles reinados. Só que isso não é verdade, aquelas terras sempre pertenceram à população muçulmana. Então, apesar de alguns livros de história trazerem esse termo reconquista, né, não é um termo muito utilizado. Bem, vocês vão ver então aí esse mapa de como era no início do século XI esses estados definidos, né? Em 1096, após importantes vitórias militares contra os muçulmanos, Henrique de Borgonha ganhou de seu sogro Afonso VI, né, o rei de Leão e Castela, essa parte um pouco rosada, o território chamado de Condado Portugalense, né, que é essa regiãozinha verdinha no mapa. O seu herdeiro, né, ou seja, o filho de Henrique de Borgonha, que foi Afonso Henriques, acabou rompendo, né, relações com o reino de Castela. Ele se separou e em 1139 ele declarou-se rei desse território, do território do Condado Portugalense, que foi aonde originou o reino de Portugal. Vocês veem então que essa parte rosada era os reinos cristãos daquela época, aonde o reino foi dado para Portugal, se originou do Condado Portugalense, né? E essa região amarela era justamente de dominação muçulmana. Então, eles, através de conquistas e guerras, eles foram dominando aos poucos esses territórios. Vamos ver então o próximo slide, né? Mais de 3 séculos depois, em 1468, houve o casamento dos reis Fernando de Aragão, né, esse senhor aí da imagem, que se casou com Isabela de Castela, essa mocinha que está do lado dele. E deu início, então, à formação do Reino de Espanha, que passou a competir com Portugal pela liderança da expansão marítima, né? Lembrando que Portugal e Espanha foram os pioneiros da expansão marítima em descobrir novos continentes. Então, quando houve o casamento entre Fernando de Aragão e Isabela de Castela, foi que começou a surgir o Reino de Espanha. Vamos ao próximo slide. Em 1492, o poderoso exército de Castela e Aragão tomou o último reduto islâmico, que era o Emirado de Granada. Vocês podem ver esse Emirado de Granada aí no mapa, essa regiãozinha um pouco mais amarelinha no final do mapa, né? Ele tomou essa região. E a conquista depois do reino cristão de Navarra, essa região roxa aí em cima, foi em 1512, que foi o que definiu a atual configuração do território da Espanha, que é o que a gente vê nesse outro mapa da próxima imagem,
onde a gente tem o atual estado da Espanha, né, com a sua capital em Madrid, e o atual estado de Portugal com a sua capital em Lisboa, né? Foi assim que se formou a centralização desses reinados, tá certo? E agora a gente vai passar para a monarquia inglesa. A monarquia inglesa, ela foi um período muito grande, né? E para tentar resumir um pouco para vocês, para não ficar muito cansativo, eu trouxe então uma linha do tempo, que é essa setinha vermelha. Então vamos começar com o ano de 927. A gente é tão acostumado a falar 1000 que acaba colocando 1000 em tudo. Mas a monarquia inglesa, ela teve início em 927 depois de Cristo, quando o atual território da Inglaterra esteve dividido entre diversos reinos anglo-saxões, né, que até 1927, quando foi unificado por Atelstan, rei de Wessex, né? Ele, então, em 1927, ele unifica todos os territórios que vai ser a atual Inglaterra. Apesar que somente no início do século XI, com Guilherme, o Conquistador, né, que é o Duque da Normandia, ele assume o trono inglês. Somente nesse início do século XI é que a monarquia inglesa ela passa a ter uma força maior, por conta que Guilherme, o Conquistador, ele toma para si todas as terras da Inglaterra e divide novamente para quem ele queria. Ele também toma para si os títulos de nobreza e entrega para outras pessoas. Vamos então para o outro reinado, né, que é em 1154 depois de Cristo, onde temos o reinado de Henrique II, né? Ele é considerado um dos principais responsáveis pela formação da monarquia centralizada inglesa, né? Ele cria um exército mercenário forte, né? Lembrando que mercenário eram aquelas pessoas que eram pagas para guerrear por outras pessoas, né? Eles recebiam dinheiro dos reis para guerrearem por eles. E ele também cria um sistema de leis para, assim, submeter os senhores feudais à sua vontade. Então foi com Henrique II que ele conseguiu formar uma monarquia mais centralizada. Porém, isso não dura muito, porque após o reinado dele, em 1189, veio o então reinado de Ricardo Coração de Leão, né? Ricardo I, que também era conhecido como Ricardo Coração de Leão. Ele era um rei que participava muito das cruzadas, que eram aqueles movimentos da Igreja Católica, né, que junto com os reis, eles saíam lutando, guerreando pelos territórios muçulmanos, né, tentando recuperar os territórios perdidos pela Igreja, né? E por conta disso, ele acabava se ausentando muito do reinado da Inglaterra. E quem governava no lugar dele era João I, que é o nosso próximo reinado, né? O reinado de João I, que aconteceu em 1199, ele também era chamado de João Sem Terras, porque ele governava a Inglaterra, mas a Inglaterra pertencia ao seu irmão que estava lutando nas cruzadas. Então ele era conhecido como o João Sem Terras, né? Durante o seu reinado, ele confiscou as terras da igreja, cancelou seus privilégios, né? Cancelou os privilégios da igreja, e por conta disso ele acabou sendo excomungado, né? Os ingleses também estavam muito descontentes com os altos impostos e os fracassos militares, por conta que João I ele cobrava impostos caros para poder custear as cruzadas do seu irmão, né? Isso desagradava principalmente a burguesia e os nobres daquela época, que acabou impondo ao rei João I que ele assinasse a Magna Carta, que era um documento que restringia a autoridade do rei, ou seja, o rei não poderia mais criar novos impostos, e fortaleceu a nobreza, né? Outra coisa que essa Magna Carta também trazia era que ninguém poderia ser preso sem antes ter um julgamento adequado. Então, depois do reinado de João I, veio o reinado de Henrique III,
né, aonde, durante seu reinado, se formou o parlamento inglês, ou seja, era um concílio onde as pessoas decidiam através da lei as leis, os julgamentos e tudo que ia ser posto para o Estado. E esse parlamento era composto por bispos, grandes proprietários de terras, cavaleiros e ricos comerciantes. Logo após veio o reinado de Eduardo I, né, em 1272, que foi marcado pelo fortalecimento da monarquia, a reorganização do exército, e graças a essa reorganização, o rei Eduardo I conseguiu conquistar os territórios da Escócia e do país de Gales. Porém, isso não foi muito bom por conta que quem assumiu depois, né, já no ano de 1307, foi o então Eduardo II. E durante o reinado de Eduardo II, teve muitos problemas, muitos conflitos entre o rei e as decisões do parlamento, além também de uma guerra contra a Escócia, que acabou fazendo com que ele se envolvesse com elevadas dívidas, né? O rei acabou criando elevadas dívidas. E essa situação só veio se normalizar posteriormente com o reinado de Eduardo III, isso em 1327 depois de Cristo. Foi durante o seu reinado em que Eduardo III dividiu o parlamento em duas assembleias. Existia a Assembleia da Câmara dos Lordes, que era formado pelo clero e pela mais alta nobreza de cada região, e a Câmara dos Comuns, que era formado pelos comerciantes mais ricos e algumas pessoas da classe mais baixa, né? E esse parlamento era quem decidia como seria feita a questão dos impostos, tá certo? Bem, a aula de hoje vai terminar por aqui. Como eu disse, esse é um assunto muito longo. Depois desse ainda vai ter a centralização da França, a Guerra dos 100 Anos, vai vir a Peste Negra, a Guerra das Duas Rosas e muita coisa ainda sobre esse assunto. Então, para facilitar e não ficar muito pesado, eu resolvi dividir em duas partes. Essa foi a primeira e na próxima parte eu trago o restante desse assunto e algumas atividades para a gente responder. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.